Olá, seja muito bem-vindo, querido aluno. Aqui quem vos fala é o professor Sergio Rodrigo, do ENA Cursos Técnicos, para te apresentar a aula 3 da disciplina Tecnologias Aplicadas à Educação. Essa aula 3 vai ser uma aula única, não vai ser dividida em partes, porque ela vai ser uma aula de exercício. Você lembra muito bem do que nós falamos nas últimas aulas, nas duas aulas anteriores. Lembrando a você, se começou a aula agora, curso agora, e essa é a sua primeira aula, pare aí. Não continue. Você está no meio, indo no meio, mais ou menos, do curso. Você tem aulas anteriores a essa. Nós temos a aula 2, que é dividida em parte um e parte 2, e a aula um, que é dividida em parte um e parte 2. Ainda temos também a apresentação da disciplina, um vídeo o qual apresenta a disciplina e, lógico, eu explico para você também o método e a metodologia da avaliação, ou seja, como eu vou te avaliar. Então não continue não, acalme seu coração, volte um pouquinho e assista os vídeos anteriores. E nesses vídeos anteriores, vinha te falando, meu aluno, te passei um exercício. O exercício para nós verificarmos uns dos bancos de dados de acesso às informações em saúde, uma tecnologia hoje aplicada, que nós estamos e vamos analisar. E é bem interessante a gente ver quantas informações relevantes, quantas informações úteis são usadas, são analisadas por esses bancos de dados. Então, as nossas aulas de tecnologias aplicadas na saúde, nesse contexto de educação à distância que nós estamos colocando, e conversamos muito sobre as aulas anteriores, como acontece dentro do SUS, quais são as dificuldades, quais são os desafios, o que são tecnologias, o que de fato é o mundo digital hoje. Existe lei que ampara o uso desses dados, como são feitos, o que são esses dados, como eles podem ser importantes para a gente. Tudo isso a gente veio discutindo ao longo dessas aulas e hoje, para complementar o exercício que a gente pediu das aulas anteriores, a gente vai te mostrar um banco de dados importantíssimo, usado muito hoje, não só para pesquisas, mas para ter acesso à informação do Brasil todo e que serve de subsídio para o Ministério da Saúde e para os gestores, para saber o que de fato está acontecendo no Brasil, com diversos tipos de doença, com diversos tipos de indicadores de doenças ou indicadores que chamamos de saúde da população brasileira. Eu sou o seu professor de hoje e a gente vai começar a aula 3 com exemplos de pesquisa e análise de dados. Para isso, a gente dividiu essa aula bem legal, vai ser bem fluxa. Vai ter um fluxo muito rápido. Vai ter um fluxo de ideias muito interessante, porque eu dividi ela em passo a passo. Ou seja, eu estou te mostrando e vou te mostrar agora o que devem fazer cada passo, um atrás do outro, para você ter acesso a essas informações. Hoje na internet existem, meus alunos, diversos tipos de dados, diversos tipos de formas de buscar dados. Você pode, através do seu celular, você pode, através do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, em alguns casos, até através de um smartwatch, de um relógio, você consegue analisar esses dados. Basta ter internet. E a internet é o suficiente para te levar a esse conjunto de redes de dados. E hoje a gente vai focar em um desses, que é o principal. E assim, complementamos o fechamento introdutório da nossa aula e nas próximas semanas, nas próximas aulas, a gente progride com a ementa que foi apresentada para você na aula da apresentação da disciplina. O que a gente vai estudar hoje, meu querido aluno? O DataSUS. O DataSUS é uma rede criada de sistemas de saúde que rege dados de todo o Brasil e estabelece uma infraestrutura nacional para compartilhamento seguro e padronizado dos dados. Estou falando de dados do Sistema Único de Saúde.
uma rede que consegue congruir num lugar só informações importantíssimas, não só para quem faz pesquisa, mas também para quem toma decisão e até para cidadão comum, para analisar os panoramas de saúde em todo o território nacional. Você quer conhecê-lo? É simples. Vem comigo. Você pode, ao assistir essa aula, estar com seu celular do lado, caso você esteja assistindo essa aula no YouTube, com o seu notebook. Se você não tem, ou não tem nesse momento, mas tem a possibilidade de ter um aparelho, dá um pause rapidamente e vá em busca desse celular, um segundo celular, ou abra um notebook para que você consiga me assistir e, ao mesmo tempo, com outro aparelho, você consiga fazer os passo a passo que eu estou te dizendo. Ah, professor, eu posso fazer tudo por aqui? Pode, mas você vai ter que estar pausando a aula, clicando, depois voltando. Isso vai te exigir tempo. Você pode fazer, mas eu acho que vai ser cansativo. Tenta trazer um segundo aparelho com internet para que a gente possa explorar isso. Isso é muito útil, aluno, para você que vai trabalhar dentro da área e você que quer futuramente se especializar ainda mais e trabalhar com esses dados de forma científica e de forma muito mais profissional. Então você pega seu aparelho, abra qualquer navegador. Na nossa aula de hoje nós estamos usando o navegador de internet da Google, o Google Chrome, mas alguns, se estiverem no celular do iPhone, pode usar o Safari, você pode usar o Firefox, você pode usar o Mozilla, você pode usar da própria Microsoft, são tudo navegadores de internet. Então hoje, o mais simples, o primeiro à disposição, a gente encontra aqui o Google, seja o Google Chrome. E lá na aba do Google você digita ali, ó, DataSUS, como está na imagem. E ao digitar DataSUS, imediatamente a primeira coisa que aparece é o que está aqui embaixo. DataSUS, Ministério da Saúde. Eu aconselho de imediato você clicar logo nesse primeiro link. Você pode clicar nos sublinks abaixo. Eles vão te levar às vezes para o mesmo lugar. Mas vamos explorar um site por um todo. Não vamos direto para a informação. Vamos olhar o site como ele é. Qual é a capa principal desse site? Então, ao clicar no DataSUS, você vai ser direcionado essa template que nós chamamos dentro da rede da informática, ou seja, dentro da dashboard, também é uma forma de falar, ou comumente falado dentro dessa página. É isso que você vê. E é uma aba aqui, meu aluno, do DataSUS, que é dinâmica. Então, essas imagens vão mudando com o tempo, como se fosse a apresentação de slides. E nela você tem acesso a toda a rede do DataSUS. E a gente tem que saber por onde explorar. Mas antes de começar a explorar os dados, a gente pode estudar um pouquinho o site em si. E aí, se você for ali olhando para o site, embaixo do nome DataSUS, tem umas três, não digo setinha, ainda nem pontinho, mas são três risquinhos ao lado de sistemas. Quando você, opa, vamos lá, aqui, quando você clica nesses três pontinhos do sistema, você vai ter acesso a o que aparece para você aqui, o passo 3. Você vai ter acesso a esse menu. E aí você pode clicar no DataSUS, ou seja, clicando na setinha lá em cima e clicando na palavra DataSUS, vai aparecer esse texto para você, ele é bem legal. Ele mostra o que é, de fato, o site, quais são os dados que tem. Vamos fazer uma leitura rápida, dinâmica? Você pode até acelerar esse vídeo para ficar mais rápido para você. O Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, foi criado em 1991 por meio de um decreto e foi publicado no Diário Oficial. Suas competências incluem prover os órgãos do SUS, olha lá, com sistemas de informação e suporte de informática necessário aos processos de planejamento, operação e controle. Ao longo de seus 34 anos de atuação, o DataSUS já desenvolveu mais de 440 sistemas que apoiam diretamente o Ministério da Saúde na construção e no fortalecimento do SUS. Atualmente, o departamento é um dos principais provedores de soluções de software para as secretarias estaduais e municipais de saúde.
sempre ajudando suas ferramentas, sempre ajustando, perdão, suas ferramentas às necessidades dos gestores, incorporando novas tecnologias, especialmente no contexto de descentralização da gestão. O DataSUS dispõe de duas salas cofre, localizadas em Brasília e no Rio de Janeiro, onde são mantidos servidores de rede responsáveis por hospedar a maioria dos sistemas do Ministério. Sua estrutura de armazenamento de dados, que é o storage, possui capacidade para armazenar informação de saúde de toda a população brasileira. Além disso, o departamento mantém conexões em diversas cidades do país, integrando os núcleos estaduais do Ministério da Saúde, a FUNASA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, a Casa do Índio e as 27 secretarias estaduais de saúde. Olha que louco, gente. Interessantíssimo o poder do DataSUS. Então, são mais de 400 sistemas com dados diversos, com sedes em tanto Rio de Janeiro, com sedes em Brasília, que mantém esses dados em uma sala cofre, onde o sistema ali consegue armazenar, ou seja, proteger esses dados, são vitais, porque é da população brasileira, e dando subsídio para a gente conhecer o que está acontecendo no Brasil. Olha como é importante, técnico, a tua função quando a gente vai notificar uma doença. Olha o quanto é importante as unidades básicas de saúde notificarem as coisas. Porque ao notificar os agravos, eu vou alimentar esses dados. Eu vou alimentar esse DataSUS, esse sistema, com dados valiosíssimos. Quanto mais preciso esses dados forem, maior é a capacidade de eu gerir os problemas. Isso é uma tecnologia diretamente aplicada à saúde. Então, aqui tem um panorama no nosso passo 3. Olha que legal. Um panorama muito simples de estudar o DataSUS com 2 cliques. Aí, eu posso ir direto na aba do menu, lá em cima, ó, e colocar acesso à informação. Perceba aí, aluno, é o passo 4. Então, eu li sobre o DataSUS, porque eu cliquei nesses três traços ali, cliquei no DataSUS. Depois, eu volto para esse menu aí em cima e clico em acesso à informação. E ao clicar em acesso à informação, vai abrir essa página aqui, ó. O DataSUS disponibiliza informações que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e colaboração de programas de ação de saúde. Percebe que são dados sanitários? Olha que importante essa frase. Para tomadas de decisão baseada em evidências. Esse é o termo muito utilizado. E aí, nessa parte final desse texto, você vai encontrar essas abas, após você clicar em acesso à informação. Passo 4, você pode escolher qualquer desses sistemas. Além disso, em saúde suplementar, são apresentados links, olha que legal, para as páginas de informações. Então, tenho vários dados aqui. Eu posso ver os serviços que o DataSUS disponibiliza, como o meu SUS digital. Eu posso ter publicações, ou seja, notas científicas e de notificação para eu entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu posso analisar, eu posso ver o cartão nacional do SUS e eu posso clicar nas informações de saúde. É nessa parte que nós queremos. Vamos explorar quais são os dados que estão armazenados um pouquinho no DataSUS? Vamos estudar um pouquinho isso? Aí eu clico ali no Tabnet. Tabnet é uma plataforma, é um dos sistemas. Lembra que a gente falou que o DataSUS produz tem mais de 400 sistemas hoje vinculados? A Tabnet é um desses. E quando você clicar na Tabnet, você vai para o passo 5, você vai ver esse texto lá. E vale muito a pena ler. Vamos ler? O DataSUS disponibiliza informações
que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseada em evidências e elaboração de programas de ações de saúde. A mensuração do estado de saúde da população é uma tradição em saúde pública. Teve seu início com um registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. São estatísticas vitais. Com os avanços no controle das doenças infecciosas e com a melhor compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes populacionais, as análises da situação sanitária passou a incorporar outras dimensões do estado de saúde. Dados de morbidade, incapacidade, acesso aos serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais passaram a ser métricas utilizadas na construção de indicadores de saúde, que se traduzem em informações relevantes para a qualificação e a avaliação das informações em saúde. Nessa seção, também são encontradas informações sobre assistência à saúde da população, os cadastros das redes hospitalares e ambulatoriais, o cadastro dos estabelecimentos de saúde, além de informações sobre recursos financeiros, informações demográficas e socioeconômicas. Além disso, em saúde suplementar, são apresentados links para uma página de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Olha que legal! Estamos em um sistema do DataSUS que vai nos dar informações, que vai nos subsidiar para olhar a situação sanitária do Brasil. Eu estou muito empolgado. Vamos para o passo 6. Antes disso, no final do texto, agora eu lembrei, aqui tem a lista do que nós queremos explorar. Todos os dados que tem na Tubnet. Se eu quero indicadores de saúde, se eu quero assistência à saúde, se eu quero epidemiológicas e morbidade, rede assistencial, estatísticas, demográficas, inquéritos, saúde, tudo eu tenho aqui. Vamos explorar epidemiológicas e morbidade? E eu acho que ele é muito legal. Vamos olhar os dados de saúde, dados epidemiológicos, morbidade, ou seja, de doença. Eu acho que vale a pena a gente explorar doenças e agravos de notificação de 2007 em diante. É um, dois, três, quatro, cinco. É o quinto item de cima para baixo. Doenças e agravos de notificação. 2017 em diante. SINAM é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que ele vai nos dar justamente dados sobre essas doenças, que são de notificação compulsória, ou seja, aconteceu um caso, nós somos obrigados, os agentes de saúde, a notificar pelo município o estado. Isso é muito importante e isso você vai ter esse trabalho quando você estiver na imunização, você vai ter esse trabalho quando estiver na atenção primária à saúde, quando estiver no SUS trabalhando diretamente, você vai ter essa oportunidade da notificação e é muito importante isso para que seja alimentado esses dados. Então vamos clicar nisso? Quando eu clico em doenças e agravos de notificação em 2017 e diante, aqui me aparece uma lista enorme das doenças que eu posso olhar. Percebe que o sistema ele é bem intuitivo. Ele vai te mostrando tudo passo a passo. O que que você quer ver? Na nossa aula de hoje, a gente está explorando tudo, todas as opções. A aula demoraria muito se eu fosse mostrar todos os sistemas e todas as opções. Isso é inviável. Então, vamos explorar o máximo que a gente pode do Tubnet. Mas saiba que quando as pessoas vão no DataSUS, elas já vão sabendo o que querem. Elas já vão sabendo qual doença estudar, qual o período, qual o ano, qual é a pessoa, a faixa etária, tudo. Porque todas essas opções o sistema nos permite. Então, olha que legal. Quais são as doenças e agravos de notificação? Eu tenho todas listadas aqui. Só que nesse print que eu tirei, gente, que é o passo 7, não coube todas, viu? Tem muito mais que isso. Acidente de trabalho, acidente por animais peçonhentos é uma realidade em muitas regiões do país. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, atendimento antirrábico humano, botulismo, câncer, cólera, coqueluche, vai embora. Todas são doenças de notificação. Tive botulismo, paciente X, notifico. Tive extossomose, notifico. Tive febre amarela, notifico.
Tive hepatite, notifico. Por quê? São doenças e agravos de notificação. Eu sou obrigado a notificar. Eu não posso deixar passar isso. E aí, eu vou escolher a dengue. De todas aquelas que estão ali, eu clico na dengue. Na hora que eu clicar na dengue, vai abrir essa outra aba para mim. Tá, você escolheu o agravo agora, meu querido aluno. Pois então, o que é que você vai fazer com esse agravo? Você pode ter muitas opções. O Tabnet é um sistema que vai te dar várias tabelas, onde vai ter linha, coluna, vai ter conteúdo. Então, são tabelas que vão ser disponibilizadas para você, meu querido aluno. A Tabnet te possibilita isso, dar tabelas. E aí você vai escolher o que quer colocar nessa tabela. Você já escolheu o que é dengue. Eu já coloquei naquela aba que eu quero no estado do Pará. Eu posso escolher o estado que eu quiser do Brasil, viu, gente? Tá? Dentro da parte do sistema lá, escolher o agravo, eu coloquei dengue, e lá embaixo tem uma parte que coloca o estado, o Brasil todo, e eu escolhi o Pará. Então, você pode escolher qual estado quiser. Então, eu escolhi no sistema casos de dengue no Pará. Eu posso especificar mais? Posso. Eu posso ter todos esses critérios de análise. Olha lá. A primeira parte, na linha, eu posso ver por ano, por mês, por semana. Na coluna, eu posso ver por sintoma. Eu posso depois ver por ano, se é 2026, 2025. Eu posso avaliar qual sexo, masculino e feminino. Eu posso analisar por faixa etária. Todas as opções são disponíveis aqui. Aí você vai preenchendo a partir do que você achar pertinente. E aí nós escolhemos o quê? Bom, nós escolhemos por município, então eu peguei a dengue no estado do Pará, por município, então eu escolhi o município de notificação, não vou ter coluna e eu coloquei no ano de 2026, ou seja, quais são os casos prováveis de dengue por município no estado do Pará em 2026, ou seja, até agora. E aí eu vou mostrar, aí lá embaixo eu vou clicar em mostrar, ó, tabela com bordas, mostrar. Quando eu clico nessa tabela com bordas, mostrar, taran, a tabela que aparece. Olha que legal, gente. Nós estamos tendo dados brutos aqui, tá? Dados brutos. Eu posso colocar quantos dados eu quiser. Se você está vendo essa aula comigo online e você está fazendo junto comigo no seu computador, no seu celular, dê um pause nesse vídeo e vai explorando ali os menus. Você pode inserir dados que quiser, porque todo o dado ele é alimentado com múltiplas informações e você escolhe quais informações quer colocar. Na aula de hoje, utilizamos uma informação simples. Só quero, dengue no estado do Pará, casos prováveis no ano de 2026 por município. E olha o que ele me deu. Até agora, meus queridos alunos, no ano em março para abril de 2026, nós já temos registrado mais quase 4.000 casos prováveis de dengue. E aí eu consigo saber desses quase 4.000. Eu sei que teve a Abaetetuba, ó, 17. Abel Figueiredo teve um. Afuá teve um. Qual foi o maior caso? 406. Altamira. Muitos casos em Altamira. Percebe aqui, olha lá, aluno. Olha como essa informação ela é muito importante, tá? Belém teve quantos casos? 267 Belém. Benevides 30. Olha lá. Vamos analisar algumas coisinhas nessa tabela que é muito importante. Você é um gestor. Você tem 1 milhão para investir em dengue. E você olhou e te mostraram esses resultados, ó. Os casos de dengue por município, senhor gestor, até agora em 2026. Você vai olhar para cá e vai falar: caramba, eu vou distribuir o dinheiro de forma igual por todos esses municípios? Será que seria uma boa estratégia de política pública de prevenção e mitigação desses casos de dengue? Percebe que você, quando olha esses resultados, você já começa a pensar: não, mas espere lá, eu tenho um município como Afuá, Alenquer com um caso.
E tem um município de Altamira com 406. É muito diferente. Um município está com 406 e o outro está com um. Às vezes é município pequeno, a Fuá é um município pequeno comparado com Altamira, é verdade. A densidade populacional é diferente. É, todos esses fatores importam, mas na nossa análise, vamos tirar esses fatores para deixar a aula mais rica. E quando eu faço essa análise simples, sem observar essas variáveis importantes também, mas que não compete à nossa aula por enquanto, eu percebo que não. Altamira merece muito mais atenção do que Alenquer, do que Afuá, do que Água Azul do Norte, porque os casos são muito mais proeminentes. Ah, professor, em Belém eu tenho 267, em Belterra, em Benevides, são 30 casos. Significa que a pessoa adoeceu em Belém mesmo? Não. Essa pessoa que foi notificada em Belém, ela pode ter adoecido em outro lugar. Ela pode ter adoecido em Abaetetuba, mas foi notificada em Belém. Isso pode acontecer? Pode. Mas e aí? O que isso indica? Bom, a notificação, ela não está para nos dar o lugar preciso onde a pessoa foi infectada. Não é isso. Ela quer nos mostrar o panorama por região. E tem regiões que têm um atendimento muito melhor do que outras regiões. E essas regiões com atendimento melhor tendem a ter mais notificação do que essas outras, por uma estrutura melhor, por ser referência. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado esses dados e entender o processo. São dados que não querem mostrar que a pessoa de fato adoeceu em Abaetetuba, mas que ela foi notificada em Abaetetuba. Tem uma diferença muito importante. Percebe que dados simples que nós estamos colocando aqui gera bastante debate. Debate de gestão, debate de tomada de decisão, debate até de forma de dispersão da doença. São mais de quase 4.000 casos de dengue agora. Estamos olhando, se você está assistindo essa aula em abril ou em março de 2026, estamos olhando de forma bem atual. E isso é atualizado constantemente, professor? Sim, é atualizado constantemente. Vamos explorar um pouquinho mais essa situação, tá? Eu quero agora outra coisa. Eu não quero olhar por municípios casos. Eu quero colocar em 2026 ainda casos prováveis, só que não é município não, olhe lá na linha, essa primeira barra. Eu quero olhar agora o que ocorreu hospitalização. Percebe o seguinte, eu não quero casos prováveis por município. Agora eu quero saber, tá? No ano de 2026, viu? No estado do Pará todo, quero saber quantos foram hospitalizados até agora com dengue. Olha, um outro dado. Um outro dado. A hospitalização indica o quê, hein, aluno? A hospitalização indica que a pessoa procurou atendimento. Se ela procurou atendimento e foi hospitalizada, então ela estava com um quadro considerado moderado para grave. Quadro leve não são hospitalizados. Não é isso que a gente pode pensar? Então, são dados interessantíssimos. Tecnologia que nos possibilita analisar muitas coisas, e isso é o objetivo da aula de hoje. Se eu clicar em mostrar, olha o que eu vou ter. Eu vou ter lá dados hospitalizados, e você pode fazer isso agora, nesse instante. Se você, é o exercício da aula de agora, tá? Quando você clica lá em dados hospitalizados, quais dados aparecem? Tira o print e manda para o seu professor para saber se você está atento na aula de hoje. Vamos explorar mais? Vamos explorar mais. Eu posso, além de epidemiológicas e morbidade, eu posso olhar outras coisas também, meu querido aluno. Te viu lá, né? Bem legal. Eu posso ir em imunizações. Olha que legal. A assistência à saúde me dá a possibilidade de analisar muitas coisas, ó, produção hospitalar, produção ambulatorial.
imunizações, atenção básica, vigilância alimentar e nutricional. Vamos clicar em imunizações? Quando eu clico em imunizações, olha que legal, estou explorando esses dados. Imunizações desde 1994 para cá, ou seja, eu tenho dados que nós estamos explorando aqui no DataSUS, amigos, de todas as pessoas que foram imunizadas desde 1994 para cá. Mas tem um aviso. Hoje o DataSUS nos deu um aviso interessante. Vamos observar? Atenção! Informamos que os dados referentes às coberturas vacinais de doses aplicadas estão em fase de revisão, com o intuito de corrigir possíveis inconsistências na integração dos dados capturados pelos sistemas de origem. Ou seja, estão fazendo uma curadoria dos dados. Então é provável que a gente não tenha tudo atualizado em 2026, não. A gente pode ter até 2022, 2023. Isso é muito comum. Isso é uma fase em que os dados estão sendo corrigidos e reanalisados. Isso é muito bom. Indica que os dados são tratados com segurança e com uma qualidade alta. Vamos colocar cobertura. Qual é a opção que a gente quer ver nos dados de imunizações? Eu quero doses aplicadas ou eu quero cobertura? Cobertura. Eu quero saber a percentagem. Quanto de vacinações aconteceu por município? Será que a gente consegue? Vamos ver. E aí, na hora que eu clico, abre essa aba para mim. Eu coloquei em cobertura, eu vou clicar por município na linha, coluna região, ou seja, onde é que está esse município, região norte, nordeste, e as medidas. Qual vacina eu quero? Bom, eu escolhi a hepatite B com idade em bebês, né, com menor ou igual a 30 dias, ou seja, recém-nascido quase. Olha o ano, 2022, percebe? Ele nos deu um aviso lá. Nós estamos com os dados sendo revisados, ou seja, eu tenho dados concisos até 2022. 23, 24, 25 e 26 estão em reanálise, para que tudo fique muito melhor e com, e me sirva como evidência. Lembra lá no início? São tomadas de decisões baseadas em evidência. Se os números não estão certos, não tenho boas evidências. E é isso que ele quer me dar. E ao clicar, eu vou ter o quê? Olha que legal. Se eu colocar hepatite B por município, tá? Eu tenho várias coisas aqui. Eu cortei essa imagem porque o Tabned me mostra todos os municípios do Brasil. Só que na primeira linha eu selecionei por região. E para baixo, como eu cortei a imagem, não dá para ver o resto, mas ele vai colocando município por município de cada estado. Uma lista enorme. Mas eu posso, lá nas abas anteriores, no menu, tirar isso. Colocar só por região, ou só por município de um estado, ou só um município. Eu posso escolher o que eu quiser. Para a aula de hoje, está colocando tudo para ficar mais fácil a compreensão. E olha que legal. Se eu analisar a cobertura de hepatite por região, eu vou dizer que ó, a região norte, eu cheguei a uma cobertura de quase de 87%. Na região nordeste, 89%, foi mais do que a região norte. Sudeste, olha, menos, 76%. Região sul, 82%. Região centro-oeste, 85%. Meus amigos, olhando para essa situação, eu estou dizendo que a região sudeste, olha os dados interessantíssimos. É a menor região do país em termos de cobertura vacinal para hepatite B em recém-nascidos com idade igual ou menor a 30 dias. Que loucura! Olha como esses dados me mostram isso. Isso eu coloquei só de hepatite B. Mas aí você pode colocar em qualquer dado. Você pode explorar qualquer situação. E esses dados me mostram muitas coisas. Olha, a Alta Floresta do Oeste é um município, não sei onde fica o estado, porque aqui que está todos do Brasil, você pode pesquisar aí, tem uma cobertura de 100%. Ou seja, todos pelo registro recém-nascidos de o ano de 2022 foram vacinados. Isso aí é espetacular. Agora eu olho para o Guajará-Mirim, que pode ser um município da região norte, pode, não sei. Tem uma cobertura de 58,51%, ó, baixíssimo. Quase a metade das pessoas não se vacinaram com hepatite B. Por quê? Muitas situações podem ter acontecido. A vacina não pode ter chegado, a vacina pode ter estragado. É um município que não tem cobertura e logística, com situações de dificuldade territorial, problema de gestão.
São múltiplos fatores. Isso, o PubMed não consegue me mostrar. O que causou essa baixa cobertura? O que causou a alta cobertura? Ele não me mostra isso. Ele só mostra os dados. E aí o gestor tem que ter muita paciência e muitos outros dados para tomar uma decisão muito mais robusta. E esse foi a nossa aula de hoje. Te agradeço de verdade, aluno, pela tua paciência em explorar comigo esse grande sistema, essa grande tecnologia que nós estamos aplicando à área da saúde. É uma tecnologia dentro do contexto educacional também. Isso é muito importante frisar. Exploramos um pouquinho do DataSUS, mas ele é muito maior que isso. São mais de 400 sistemas. A gente olhou um e pouquíssimo, 10% de um sistema. Então tem muita coisa para olhar, tem muita coisa para estudar. Mas a nossa disciplina não é especialização em sistemas de saúde, em dados de sistemas de saúde, não. É tecnologia. E na próxima aula, a gente vai se aprofundar ainda mais nas tecnologias aplicadas à saúde. Obrigado, aluno. Até a próxima.